A eleição mais acirrada dos últimos tempos nos Estados Unidos chega à reta final. O republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris estão tecnicamente empatados e disputam voto a voto a preferência do eleitorado, principalmente nos estados pêndulos. Eles são chamados de pêndulo porque, historicamente, não tem uma posição ideológica definida, podendo pender tanto para os democratas quanto para os republicanos. Numa eleição tão disputada, onde o voto não é obrigatório, são esses estados que devem definir o novo ocupante da Casa Branca. Nessa reta final, o Trump tem apelado para todo tipo de recurso, inclusive aqueles que não são éticos e nem legais. O bilionário Elon Musk, dono da Rede X e da Starlink, por exemplo, anunciou que vai sortear $1 milhão por dia, até o dia da eleição, para os eleitores que se cadastrarem nos estados pêndulos para votar no ex-presidente. E a ação tem sido denunciada como abuso de poder político. Ex-aliados do Trump levantaram voz também para alertar sobre a forma ditatorial como ele conduz a política. Terça-feira, 29 de outubro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Nesse caso, um cenário muito importante nas eleições americanas. Eu vou conversar com a jornalista, escritora, companheira aqui do CL também, nossa colunista Adriana Carranca. Adriana, seja muito bem-vinda. Prazer te receber pela primeira vez. Muito obrigada, Gabriela. Muito obrigada. Bom, para começo de conversa, a gente estava até falando aqui nos bastidores, antes de começar, né, um episódio, sobre como tá tudo indefinido, totalmente, né? O cenário das pesquisas eleitorais mostrando, assim, um equilíbrio muito grande. A Reuters e Ipsos mostrando a Kamala Harris à frente com 3 pontos percentuais, aí depois sai New York Times, Siena, empatadíssimos, assim, Kamala e Trump. E a gente sabe também que mesmo com essa vantagem, vamos dizer assim, da Kamala normalmente aparecendo, né, com uma certa vantagem, não significa vencer eleições nos Estados Unidos, né, porque ela ainda poderia perder no colégio eleitoral, como aconteceu, por exemplo, com a Hillary Clinton. Então, sim. Eu queria te pedir primeiro para explicar esse cenário. Esse empate é algo muito raro, né, que a gente está acompanhando. Na verdade, é um pouco parecido o cenário com 2016, né? A gente acreditava, tinha uma ideia de que o Partido Democrata estava um pouquinho na frente, mas dessa vez é realmente assustador. Na verdade, o clima aqui em Nova York, o clima entre as pessoas mais progressistas é de realmente desespero. E tem várias questões, né? O que você falou. Primeiro, as pesquisas que mostram um empate realmente, porque você tem a margem de erro, você tem que considerar a questão do colégio eleitoral. Então, para quem não entende como funciona o colégio eleitoral, dependendo do tamanho do estado, é assegurado àquele estado um número de assentos, de colegiados, né? de votos. Então, por exemplo, se aquele estado tem, geralmente esse número, esse número ele é relativo ao tamanho da população, né? Então, se você tem uma população de, sei lá, 3 milhões em um estado, ainda assim, não vão contar esses 3 milhões de votos, vão contar o número do colégio eleitoral, né, de votos do colégio eleitoral. E aí, dependendo do estado, você tem diferença no número, embora esse número, como eu disse, seja equivalente mais ou menos ao tamanho da população, ele acaba também, muitas vezes, dando algumas certas distorções, né? Então, você tem isso, você tem a questão, tem algumas questões que são, por exemplo, os grupos que tradicionalmente são democratas, latinos, a população afro-americana, essa população, entre as mulheres, quer dizer, embora a população afro-americana continue
largamente votando para o Partido Democrata, você tem uma preocupação com relação aos homens negros. Os homens negros foram muito impactados com a questão da Covid, foi a população que mais perdeu emprego, foi a população que mais teve baixa de salários, então ali é uma preocupação realmente econômica. Entre os latinos, a gente tem um outro fenômeno, que é a igreja evangélica, né? Porque você tem uma explosão da igreja evangélica, que é mais conservadora, né, que é tradicional, que também elegeu o presidente Jair Bolsonaro no Brasil, e que ela explodiu em toda a América Latina e ela se reflete também na população latino-americana aqui, né, nos Estados Unidos. Você vê, por exemplo, se você pega as pesquisas do voto entre latinos, as manchetes têm dito muito aqui, os latinos estão votando em Trump. Não, se você separa latinos em geral e evangélicos latinos, né, você percebe que esse desbalanço está sendo por conta dos evangélicos dentro da população latina que estão votando para Donald Trump. Porque eles são geralmente pessoas da segunda geração de imigrantes, eles não sofreram o que os pais sofreram nos seus países de origem, né? Eles estão mais integrados, ou eles vieram muito pequenos para os Estados Unidos, ou eles nasceram aqui, então eles estão bastante integrados com a sociedade americana, eles se acham, né, mais próximos dos americanos do que dos latino-americanos, e eles acabam tendo uma grande influência da igreja evangélica. E isso preocupa, porque nessa disputa tão acirrada, os dois candidatos precisam de cada voto, né? Então assusta o fato de grupos tradicionalmente democratas estarem migrando para Donald Trump. Quando você olha, né, Adriana, alguns pontos dessas pesquisas, é interessante de trazer, por exemplo, na Reuters, chama atenção como o Trump se sobressai nas questões econômicas, achei interessante você trazer aqui, economia dando vantagem a Trump, e um ponto que eu achei muito curioso, vamos dizer assim, além da economia, a migração, porque isso acho que deve ter chamado assim fortemente a atenção da campanha do Donald Trump, que a migração, ele se sobressai, e além de se sobressair na pesquisa eleitoral, ainda é uma prioridade, segundo o eleitorado, tem que ser prioridade dos primeiros 100 dias de campanha. Então, assim, eu acho que isso é fundamental de ser colocado em pauta, né? E como revela uma tendência ao conservadorismo, não é nem conservadorismo, né? O discurso de Trump é completamente violento a respeito dos migrantes. No fim das contas, eu acho a gente tem que entender que as pessoas, principalmente das classes mais baixas, elas estão, a prioridade delas é sobreviver, né? É a sobrevivência, é como elas vão pagar as contas, como elas vão educar os filhos, etc. Então você tem uma população que migra para os Estados Unidos e que faz o trabalho que o americano não quer fazer, né? A agricultura nos Estados Unidos, ela é mantida por imigrantes, principalmente ilegais, né? Principalmente aqueles que ainda não estão legalizados, né? Porque eles têm os salários mais baixos. E quanto mais gente você tem chegando, mais difícil fica esse emprego, que já é precário, que já é um subemprego. Então você tem mesmo a população de imigrantes, né, os que são legalizados, votando contra esse fluxo, porque isso dificulta o acesso deles ao mercado de trabalho formal. Você tem uma grande população que chega, vai trabalhar especialmente em trabalho informal e largamente, né, na agricultura, toda a produção de leite, por exemplo, pecuária também, leite, toda a produção de leite nos Estados Unidos depende da imigração ilegal, por conta do preço que é pago a esses trabalhadores. Esses trabalhadores, eles ficam aqui ilegalmente, começam a trabalhar para legalizar a sua situação, e isso é muito difícil, leva tempo, né? E aí eles conseguem, e aí você tem uma nova leva chegando e inflando, né,
a oferta de trabalhadores nesse mercado. Então, a gente compreende o voto dos imigrantes contra a imigração muito por conta disso, apesar de toda a retórica contra, violenta inclusive, né, de Donald Trump e falsa. Você tem uma série de notícias falsas, como a questão no primeiro debate, o Trump mencionando que os imigrantes estariam comendo, né, roubando gatos das casas das pessoas e comendo esses animais, porque havia sumido um gato de uma casa, mas aquilo já tinha aquela confusão, né, a desinformação já tinha sido contestada, os que estavam liderando, os jornalistas estavam conduzindo o debate, ligaram para o prefeito da cidade, ele negou que houvesse qualquer coisa nesse sentido, ele disse que investigou, a polícia negou, e Trump continuou espalhando essa notícia falsa. Mais recentemente, ele tem se feito simplesmente de louco, ele tem tido atitudes, né? E por que ele tem essa atitude? É tudo muito pensado, né? É uma estratégia de distração, porque se você for falar com Donald Trump sobre política pública, que é o que interessa, você não consegue uma resposta que faça sentido, né? A outra coisa que para mim é assustadora é que, assim, não tem como a gente colocar isso em outros termos, né? Você tem uma vice-presidente que é candidata à presidência dos Estados Unidos, né? Que é ela foi uma procuradora, ela já foi promotora de justiça, ela está há 4 anos no governo, então ela tem essa experiência, mais experiência do que Donald Trump quando entrou, que nunca tinha exercido um cargo público. Sim. Ela foi senadora, então você tem uma pessoa que é experiente, né, embora pouco conhecida nos Estados Unidos, e você tem, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, concorrendo com essa candidata, um criminoso. Não tem como colocar isso de outra forma. Não sou eu que estou dizendo isso. A justiça americana condenou Donald Trump. Então, a gente tem uma certa injustiça nesse sentido, porque você tem uma pressão sobre uma mulher negra, de origem africana e de origem indiana, né, que seria uma grande evolução, né, para cá, a primeira mulher à presidência, altamente preparada, né, uma mulher educada, preparada, que teve uma carreira, né, assim, toda a carreira dela ilibada, né, ela não tem nenhum caso de ilegalidade contra ela, nenhum caso de nenhuma ação que corre ou correu contra ela, né. Ela tem um histórico de condenar, né, criminosos, do crime organizado, inclusive na área de imigração, né, de tráfico de pessoas, etc. E dela se exige não se deixa, ela não pode falhar, né? Tem um pouco, acho que, de sexismo aí também, né? Sem dúvida, né? Ela foi muito criticada até pelo sorriso, né, Adriana? Quando você diz, porque a Kamala é muito sorridente. Bom, a forma como ela se colocou nos debates foi sempre uma postura totalmente diferente do Donald Trump até, né? Você falou sobre as fake news, Adriana. E eu acho fundamental você ter colocado isso aqui, porque até em um dos debates, o Donald Trump foi totalmente quebrado pela checagem. Essa história do gato é uma delas. Sim. Mas ele ficou, assim, irritado porque estava sendo contestado com a verdade, com a apuração jornalística. Eu queria aproveitar para te perguntar sobre um componente interessante, assim, quando a gente pensa nesse uso das fake news, né?
tem o uso do X, por exemplo, que é uma plataforma muito utilizada pela extrema-direita, e o Elon Musk, que é o dono do X, o bilionário Elon Musk, ele está abertamente apoiando Donald Trump financeiramente. Agora, mais recentemente, teve um anúncio de que ele doou mais, né, para a campanha do Trump. 44 milhões de dólares. Antes, ele já tinha doado 75 milhões ali entre julho e setembro. Então, além de prometer lealdade total ao Donald Trump. Então, as motivações do Musk, né, que está assim, à frente dessa plataforma que não faz nenhum tipo de... não tem nenhum tipo de cuidado como existia no antigo Twitter com checagem de informação em período eleitoral, muito pelo contrário. Qual é o peso que isso tem também quando a gente está falando de notícias falsas? Acabou, né? Assim, em termos de moralidade, acabou. É uma situação, como eu disse, é uma situação que é assustadora realmente. Você pensar na maior democracia do mundo, em tese, né? Você ter esse tipo de empresariado colocando milhões, né? E podendo realmente influenciar essas eleições em favor de um homem que foi condenado pela justiça, né? E as pessoas estão votando nele pela segunda vez, quer dizer, ele já foi presidente, é uma realidade observável. Nós já temos a experiência dos 4 anos de presidência de Donald Trump, durante a pandemia, completamente caótica, né? As pessoas talvez tenham se esquecido, mas havia aqui em Nova York caminhões de corpos sendo levados, né? Milhares de pessoas, né, foram mortas, desproporcional, tanto como no Brasil. O número de mortos durante a pandemia da Covid foi desproporcional tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil em relação à população, ou seja, isso evidencia que não houve realmente medidas medidas concretas para se combater a epidemia. Trump falava o tempo todo contra a vacina e, no entanto, enviou vacina para aliados fora dos Estados Unidos, né? Isso está comprovado. Então, é uma situação realmente sem precedentes, né? O que está acontecendo. E eu acho que como a gente brinca, a gente fala, né? Você precisa de várias coisas erradas para acontecer, né, para configurar uma grande tragédia. E é isso, você tem a questão da influência da igreja, você tem a questão da imigração e da dificuldade de acesso ao mercado de trabalho dos imigrantes, você tem uma outra coisa que eu não mencionei aqui, a guerra em Gaza, né? Você tem uma grande parte também de um grupo tradicionalmente democrata, né, que se recusa, não vai votar em Donald Trump, mas se recusa a votar em Kamala Harris, porque a administração Biden continuou armando, né, Israel, enviando armas a Israel, apesar dos claros crimes de guerra que aconteceram e continuam acontecendo na faixa de Gaza e no Líbano. E, de novo, não sou eu que estou falando em crime de guerra, né? Você leia as leis humanitárias internacionais e elas vão te dizer por que Israel comete crimes de guerra em Gaza e no Líbano, né? A proteção de civis, ela não é independente da resposta, embora um Estado tenha o direito de resposta, o direito de defesa e o direito de resposta a uma agressão, esse direito ele não permite que os civis sejam atingidos, né? E é difícil a gente acreditar que mais de 40 mil civis mortos ou seriam todos do Hezbollah ou foi por engano, né? O pior exército do mundo para errar tanto, né? Sim. E matar 40 mil pessoas inocentes. Então é difícil você cair nessa explicação. E isso tem afetado muito a campanha de Kamala Harris, porque você tem uma população principalmente jovem, a gente viu os protestos, né, nas universidades, e que é em favor da suspensão do envio de armas a Israel,
alguns até propondo boicotes, etc., e que realmente não estão dispostos a votar em Kamala Harris por conta disso, estão fazendo campanha contra Kamala Harris. Então, isso também é bastante preocupante. Acho que é uma série de condições realmente desfavoráveis, né, que talvez nos levem a uma nova administração Donald Trump. De novo, será a primeira vez na história dos Estados Unidos que um condenado criminalmente terá acesso à bomba atômica. Eu até comentei aqui do Elon Musk, né, Adriana? Tem mais um fator que eu me lembrei, que também é gravíssimo, relacionado ao Elon Musk, porque ele apareceu prometendo que ia sortear, assim, valores milionários para republicanos. Sim, E isso sim, também verdade. induz ao voto no Donald Trump. E o Donald Trump, de lá para cá, ele também adotou, assim, não sei como é que você avalia isso, Adriana, até falou aqui muito das fake news, mas uma mudança do marketing político também, no sentido de que virou um populismo completamente aberto, né? E, assim, rasteiro, também xingando a Kamala Harris, algo assim que talvez seja até inédito, né? Dizendo que ela é uma vice, que ela tem, né? A Kamala Harris foi uma vice-presidente de merda, ele usou esse termo. Enfim, diversos posicionamentos também, a gente falou aqui da migração, aparecendo, fritando batata no McDonald's, são vários, assim, é muito agressivo, né, o marketing político do Donald Trump também. E eu pergunto se isso convence os eleitores indecisos, né, não só os indecisos, mas também talvez a abstenção é outro ponto importante ali nos Estados Unidos, né, Eu porque acho que é o não mais é importante. obrigatório. Exato. Como o voto não é obrigatório, na verdade, desde o início das campanhas, das duas campanhas, as pesquisas elas estão muito parecidas. Nunca houve um dos candidatos com uma vantagem muito grande sobre o outro. Então você mostra que o debate não mudou muita coisa, as campanhas, a entrada da Kamala, obviamente, né? Mas eu digo da entrada dela para frente, ela teve sempre mais ou menos com o mesmo nível de apoio, né, nas pesquisas. Foi subindo um pouquinho, mas porque ela era desconhecida, embora fosse vice-presidente, né? Isso é natural, a gente às vezes esquece mesmo, né? O vice-presidente geralmente fica numa sombra ali, né? E mais um momento que ela começou a ficar conhecida, ela passa a ter um nível de apoio que se manteve, né? Então, o que as duas campanhas fazem agora é estimular, é mobilizar, né? Fazer um apelo realmente ao eleitorado para sair de casa e votar, porque o que vai fazer a diferença nessas eleições realmente é o número de democratas, democratas históricos, que vai sair para votar, e o número de republicanos históricos que vai sair para votar. E aí você tem essa desvantagem que eu comentei para Kamala Harris, porque você tem grupos tradicionalmente democratas que, por outros motivos, né, por uma situação como Gaza, que eu mencionei aqui, a questão da economia para os homens negros, mas acho que também tem uma questão de sexismo, de machismo, etc., por ela ser uma mulher, e da imigração, que desfavorecem a candidata porque são grupos tradicionalmente democratas, né? Então, isso, eu acho que nenhuma das duas campanhas, nesse momento, vai conseguir mudar a mentalidade de ninguém. O que pode acontecer é que essas pessoas tradicionalmente democratas, principalmente essas que estão, que se recusam, né, têm se recusado a apoiar os democratas por conta da guerra em Gaza, realmente percebam do risco, do perigo que Donald Trump representa realmente e decidam no dia da eleição sair para votar. Acho que é isso que realmente vai fazer a diferença, né? Nós estamos a poucos dias da eleição, então acho que nesse momento o que vai fazer a diferença é realmente isso, é o voto, a Adriana, abstenção.
abstenção. Você acha que o apoio, né, desses famosos, quando a Taylor Swift declarou apoio a Kamala Harris, foi um boom assim, nas redes sociais? Agora, Beyoncé também, em comício, outros também atores, claro, do lado do Donald Trump também, fazendo campanha, mas isso tem um peso também? Olha, não é o que aparece nas pesquisas. O que aparece nas pesquisas é que eles acabam falando com um público que já é o público deles, o público democrata, né, entre o público deles, e o que, de novo, o que pode acontecer é que essas pessoas, você cria um momento, né, uma energia que estimula as pessoas a sair de casa e votar. Então, esse o motivo, né, de você estar trazendo o próprio Barack Obama, foi um presidente bastante popular, né, presidente democrata muito popular, ele essa semana vai começar já começou, na verdade, a participar dos comícios junto com Kamala Harris, haviam se separado, ele estava fazendo em alguns locais e ela em outros, eles vão agora, até o fim da campanha, aparecer juntos, né, nos comícios, e realmente eles têm pedido, toda a campanha de Kamala Harris tem sido no sentido de estimular as pessoas a saírem para votar, estimular os democratas a saírem para votar. Muito bem. Adriana, a gente vai continuar acompanhando. Também convido todo mundo que acompanhou a nossa conversa aqui no Em Detalhes a acompanhar seu trabalho. Você sempre está no ICL Notícias primeira edição, falando das eleições americanas e está acompanhando muito de perto por aí. Acho que a gente vai voltar a se falar em breve também, né? Até o dia 5 de novembro muita coisa vai acontecer. Vai ser com bastante emoção, né? Vai. E realmente uma eleição sem precedentes, né? E acho que a gente vê aí o grau com que a nossa sociedade realmente mudou e passou a aceitar o que antes era inaceitável, tanto com relação à moralidade do ataque, a falta de moralidade, ilegalidade dos ataques do Hamas, a forma de resposta de Israel, o fato de Donald Trump ser um criminoso, as fake news, você tem um empresário né, que claramente usando uma rede social e o seu poder econômico para desbalancear uma eleição, né, para eleger o seu candidato, até usando meios ilegais, né, isso nunca aconteceu com os Estados Unidos. E realmente assustador, porque a gente está num outro nível, realmente. A gente parece ter perdido completamente a ética, né? É muito bem sucedido essa estratégia, tanto de Donald Trump quanto foi também de Jair Bolsonaro no Brasil, da vitimização. Então, tudo que se fala mal deles, toda a ação, toda a acusação é porque eles estão sendo perseguidos. E isso é muito eficiente. Isso tem sido bastante, acho que é o principal, realmente, o maior impacto da campanha de Donald Trump é se colocar nesse lugar de vítima, de perseguido, porque aí tudo tudo vira uma perseguição. É isso. Então, esses ataques à imprensa, os ataques às instituições, como a gente viu no Brasil, ao STF, tudo isso é uma estratégia para que a hora que ele vem com esse discurso, né, que o candidato, ou no Brasil, aqui nos Estados Unidos, vem com esse discurso de vitimização, essas instituições também já estão fragilizadas. Então, toda a comunicação deles faz sentido, né? E é realmente estratégica e antecipada, não é uma coisa... não é só uma maluquice. Sem dúvida, Adriana. Obrigada. Quero muito agradecer. Adriana Carranca é jornalista e também é nossa colaboradora aqui no ICL Notícias primeira edição. Está sempre no ar. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Gabi. Até mais.
Lembrando que nessa semana a gente tem a estreia do documentário do Pepe Mujica, que vai ser na quinta-feira, 31 de outubro, 8 horas da noite. Você pode acompanhar fazendo a sua inscrição em detalhesicl.com.br para garantir o seu ingresso virtual, vamos dizer assim. O Conversas com Pepe Mujica vai trazer histórias de bastidores da vida do Mujica e tem uma conversa também que o Eduardo Moreira vai fazer com o diretor do documentário, que é o Fabian Restivo. Então fica o convite para você e faz a sua inscrição aqui pelo Em Detalhes para acompanhar. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Boa semana para você. A gente está no ar sempre às 10h30 da manhã. Você fica com o Mercado e Investimentos agora. Depois tem Rolê CL. E nas plataformas de áudio você pode nos ouvir a qualquer momento do seu dia. Tchau, tchau. Até amanhã. Faltam só 2 dias para a estreia mundial do nosso documentário Conversas com Pepe Mujica. O filme que foi baseado nesse livro aqui do escritor Fabian Restivo, Conversas com Pepe Mujica. Livro que acaba de ser lançado. Dia 31 de outubro, daqui a 2 dias, às 8 horas da noite. Ninguém pode perder esse encontro.